Olá pessoal, mais uma vez vamos começar uma aula de segurança do trabalho, certo? Para quem não me conhece, sou o professor Anderson Santos. Então falaremos aí sobre acidente de trabalho. Então o que é o acidente de trabalho, né? Então, conforme o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou a redução permanente temporária da capacidade de trabalho. Então essa é a definição aí legal do que é o acidente de trabalho, certo? Então está prescrito em lei. Muito bem. Então o funcionário aí que atua no regime de CLT, né, ou mesmo contratação por contrato, ele tem os direitos aí garantidos, né, na Constituição, lá na lei, né, que você tem um respaldo aí, né, do empregador e do Seguro Social, do INSS, certo? Então nós falaremos um pouquinho de forma resumida, que esse é um assunto bem vasto, mas abordaremos hoje os aspectos mais importantes aí para vocês que vão ingressar na área da saúde, certo? Como auxiliares, técnicos de enfermagem. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho do que mais acontece, né? Os acidentes que mais ocorrem aí com profissionais da enfermagem são os acidentes com pérfuro cortantes, né? Então, o uso de EPIs, né? Vale a pena lembrar que é super importante aí a utilização, né? O uso do EPI é essencial, né? Para proteção, né? Dos trabalhadores da área da saúde. Então, nós abordamos isso nas aulas anteriores. O uso de luva, máscara, gorro, óculos, né? Aventais, sapatos fechados, a não utilização de adornos, tudo isso vai reduzir os riscos, né? Não vai eliminar, mas vai reduzir os riscos, né, da contaminação com o profissional que atua ali diretamente com o paciente. Então nós sabemos que o profissional da saúde, ele é o que mais, né, o profissional de enfermagem é o que mais realiza procedimentos, né, o que mais realiza a administração de medicamentos. Então por isso, por manipular, né, muito e realizar muitos procedimentos, é a classe que acaba se tornando aí mais susceptível, aí com maior risco aí de acidentes. Então manter também um calendário vacinal em dia vai proteger contra hepatite B, né? Então você vale a pena se arriscar, né? O risco de HIV, você vai perder uma grana, perder um dinheiro, né? Porque você vai deixar de trabalhar, né? Para prosseguir aí né, frente aos procedimentos que devem ser realizados a um acidente de trabalho com pérfuro cortante, né? Então não só o pérfuro cortante, né, que está em questão aí, né, mas outros acidentes como queda, acidentes que tem crescido muito o número, viu gente? A utilização dos celulares durante o trajeto dentro do hospital ali, né? A utilização dos celulares em escadas, elevadores, tem elevado também muito o número de acidentes de trabalho. Mas vamos focar aqui, então, no acidente com pérfuro cortante, né? O que você vai fazer frente a isso? Primeira coisa, você vai lavar a mão aí com água e sabão, lavar muito o local ferido, né? Com água e sabão. Primeira coisa. Em seguida você vai comunicar aí a tua chefia direta, né, para que sejam iniciados procedimentos de segurança. Então, anotem, rastrear o paciente que foi fonte daquele material, se for possível, né? Então, vocês deverão rastrear esse paciente para que posteriormente seja coletado
sorologia, exames que possam verificar se esse paciente já não está contaminado com alguma doença, né? Você também vai ter que colher exames, certo? Né? A comunicar o serviço de o CCIH, né? O serviço de a Comissão Interna de Controle de Infecção Hospitalar, né? A CCIH. Vai ter que ser aberto um CAT, né? Lembram da CIPA, lembram do SESMIT? Pois é, o SESMIT, né? Que é composto por médicos, enfermeiro, técnico de segurança, auxiliar de enfermagem no trabalho. Então, você vai ter que ir lá na saúde ocupacional, lá no SESMIT, abrir um CAT, né? O que é o CAT? Nós veremos nos slides a seguir, tá bom? Mas, em primeiro lugar, comunicar, tá bom? Ah, mas eu estou em um período de experiência. Ah, mas eu sou estagiário. Então, você tem que comunicar ao enfermeiro responsável para que seja coletado amostras, aí conseguir autorização para colher essas amostras do paciente fonte, né, com o qual você se furou na agulha dele, e em seguida você passar em consulta para que você também colete exames, tá? E aí em seguida vai ser aberto o CAT, certo? Bom, agora falando um pouquinho de acidente, falou-se por muito tempo do acidente de percurso. Então, essa mudança, né, essa alteração na lei foi bem recente, tá bom? O acidente de percurso não são mais enquadrados como acidentes de trabalho, tá bom? O Ministério Público, além de alterar diversos pontos da CLT, né, também mudou alguns itens da Lei 8.213 de 91, que dispõe de planos de benefícios da Previdência, né, do governo de Jair Bolsonaro. Ele revogou a linha D, né? Então, o que significa isso? Que antigamente, né, o funcionário que estava indo trabalhar, né, se ele se acidentasse no trajeto, ele poderia receber benefícios aí, né, a empresa teria que arcar com despesas, enfim. Agora não, então agora mudou-se aí. Claro, tem que ser feito o comunicado. Se for um acidente de trajeto, é importante que, se for em vias públicas, que seja realizado aí o boletim de ocorrência, que seja anexado aí a ficha médica, né, e seja encaminhado ao setor de saúde ocupacional do hospital. Então, se for em vias públicas, encaminhar para a empresa o resumo médico, né, a ficha médica, e encaminhar também o boletim de ocorrência, que pode ser feito de forma simples na internet, certo? Então, só atualizando vocês, tá bom? Até para outras turmas que eu dei essa matéria, ainda valia, né, essa lei do acidente do percurso, mas mudou agora, é bem recente isso mesmo, tá bom? Então é isso. Segue comunicando a empresa imediatamente, tá bom? Outra coisa lá, no acidente com pérfuro cortante, acidentes no trabalho, você tem aí um prazo de 1 dia para como fazer o CAT, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, um acidente de percurso, né, o trabalhador perde os benefícios da Previdência, tá bom? Se a pessoa tiver um agravo maior da saúde, o que antes era garantido pela CLT, que era um acidente de percurso, a empresa arcava com alguns custos aí, isso não existe mais, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a conduta após um acidente, né? Em primeiro lugar, se furou, caiu na escada, né, tropeçou, não fiquem com medo, gente. Isso pode acontecer? Pode, com qualquer um, né? Basta trabalhar, basta estar vivo, né, para acontecer intercorrências conosco, né? Então, em primeiro lugar, a comunicação do acidente de trabalho, que é o CAT, né? No direito brasileiro, o documento é emitido para reconhecer um acidente de trabalho e uma doença ocupacional, né, ou uma doença ocupacional. Ela deve ser emitida pela empresa no prazo de 1 dia útil, ou, se no caso de um acidente grave com óbito, deve ser emitido imediatamente, tá bom? Então, você escorregou no piso molhado,
né? Não espera. Vá ao médico, passe em consulta, vá até o SESMIT, a CIPA, que eles vão orientá-lo aí a abrir o CAT. O CAT não prejudica o trabalhador em nada, absolutamente nada. No entanto, garante a segurança e também garante que os seus direitos sejam validados aí mais para o futuro. Por exemplo, se ele cai, escorrega na escada e naquela hora ali ele acha que não foi nada, né? No entanto, ele evolui aí com o passar dos meses com uma dor crônica, algo que se arrasta e que cronifica, ou seja, não tem cura, né? Esse paciente, esse funcionário, se ele abrir o CAT, ele vai ter direito a uma indenização, a um auxílio trabalhista aí maior do que se ele entrar, por exemplo, com auxílio doença, que vai garantir apenas 70% do direito trabalhista dele. Então, é importante que o CAT seja aberto e no máximo um dia após o acidente. Então, ele se furou com a agulha lá, imediatamente ele tem que comunicar, tá? Ele tomou um choque elétrico, precisa também fazer o comunicado, certo? Então, tem 24 horas para que seja aberto esse CAT, para que ele tenha validade, certo? E que também esse CAT vai servir para que a CIPA identifique aquele risco, né? Quantifique aquele risco e também ele elimine aquele risco, para que o pessoal da engenharia do trabalho, né, faça com que esse procedimento seja melhorado, ou seja, haja uma melhoria contínua nos processos trabalhistas aí, né? Ou uma melhora no equipamento de proteção individual, ou uma melhora no processo ali, né? Seja se foi um pérfuro cortante, a aquisição de dispositivos intravasculares que sejam retráteis, por exemplo, ou dispositivos que protejam a ponta da agulha, ou mesmo treinamento contínuo para que esses funcionários eles possam reduzir aí o número de acidentes, certo? Então a conduta é a comunicação de acidente de trabalho imediato e tem até 24 horas para ser feito isso, certo? Matéria de prova. Então é isso, gente. É um tema muito interessante que a gente pensa que nunca vai usar, certo? Mas é um tema de suma importância para a vida profissional da gente, certo? Então não deixem de participar da CIPA, da votação da CIPA, não deixem de saber quem são os membros da CIPA, de participarem dos treinamentos de segurança, certo? E de também contribuir com a tua empresa com sugestões de melhoria para a segurança, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado pela atenção, se cuidem sempre, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus.